Olá, colegas. Meu nome é Mari, sou do grupo 2, subgrupo A do terceiro semestre. Meu trabalho hoje é sobre músculos da pelvis. O que é a pelvis? A pelvis é toda essa região aqui anatômica que está limitada por seguintes músculos: os músculos posterior e os músculos laterais. Os músculos posterior são o músculo piriformidal ou piriforme, e os músculos laterais são o obturador interno. Tem também o inferiormente, que está limitado por o eusébio de la pelvis. Vou falar sobre o músculo piriforme, que está na superfície anterior do sacro, nessa região do sacro, próximo do sacro, e próximo dos agulheiros sacros anteriores. A ação dela, o movimento, é fazer o movimento do fêmur lateral, do fêmur, fazer a rotação lateral do fêmur. Temos também o obturador interno, que está na parede anterolateral, nessa região anterolateral da pelvis verdadeira, que é esta pelvis aqui. A ação dela é a rotação também lateral do fêmur e também flexionando a articulação da cadeira. Também temos a obturador externo, que se estende nas bordas do orifício obturador, que é mais aqui abaixo. E a ação dela também é a rotação lateral do fêmur e da articulação. Temos também os músculos gemelo superior, que é aqui, é nessa região aqui em cima também, nessa região mais aqui em cima. Ela está na superfície externa da espina esquiquática. E a ação dela também é rotar lateralmente o fêmur e a articulação da cadeira. Também temos o gemelo inferior, que é mais dentro, mais interno do fêmur. Ele é na cara superior da tuberosidade esquiquática, e a ação dela é na rota lateralmente do fêmur e na articulação da cadeira. Também temos os músculos quadrado femoral, que é mais também na parte interior do fêmur, na parte também lateral do isquio e da tuberosidade esquiquática, que a ação dela é a rotação do fêmur e da articulação da cadeira também. Temos também o músculo glúteo médio. E agora, sobre os músculos glúteos, eu vou mostrar o meu boneco para vocês, tá? Só um momento. Que o músculo médio, o músculo maior é toda essa região aqui, o músculo médio, e o menor, o menor é esse vermelhinho e o médio é esse verde, e o glúteo maior é toda essa região aqui, que ela é na superfície externa do ilho, por detrás da linha glútea superior da face do ereto da coluna. E a ação dela é a articulação da cadeira, estabilizar a lateral, a articulação da cadeira e da rodilha abdutora, da lateral do músculo e da rotação.
O glúteo médio, que é esse verdinho, ela está na superfície externa do ilho, entre as linhas glúteas anterior e posterior. A ação dela é a abdução do fêmur e na articulação da cadeira, que mantém a pelvis assegurada sobre a perna de apoio. E o glúteo menor, que é esse vermelhinho aqui, ela está na superfície externa do ilho, entre as linhas glúteas inferior e posterior. A ação dela abduz o fêmur e na articulação da cadeira, que mantém a pelvis assegurada sobre a perna de apoio. E agora eu vou falar sobre a pessoa maior. A pessoa maior, como podemos ver, está localizada nessa região aqui. A pessoa maior ela é na parede abdominal posterior. Está localizado próximo da T12 e na L5. E os seus movimentos da pessoa maior é a flexão, a caminhada. Também temos a pessoa menor. Também temos a pessoa menor, que está localizada na T12 e na L1. Ela tem a ação principalmente de colaborar a flexão do tronco. Também temos a pessoa ilíaca, que é essas duas partezinhas aqui, e está localizado na superfície lateral e na superfície do sacro. E a ação da pessoa ilíaca é flexionar o músculo sobre a pelvis e criar uma rota lateral. E é isso. Meu trabalho é esse, gente. Obrigada. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Ednei Castelo, faço parte do terceiro semestre de Biofísica. Iremos apresentar um trabalho sobre os músculos, as extremidades inferiores e o nosso tema que é o muslo, o músculo del muslo. O músculo del muslo é dividido em 3 regiões, anterior, medial e posterior. E iremos falar agora da parte anterior. A parte anterior, ela é superficial e ela é profunda. Nós vamos apresentar aqui as duas partes do músculo, na parte superficial e na parte profunda também. Vamos lá. Aqui é a parte superficial, a parte que os músculos são menos profundos, certo? Os músculos superficial, eles são divididos em 3, como já falamos. Aqui é a parte anterior. O músculo maior, mais grande da parte anterior é o quadríceps femoral. São divididos em 4 cabeças, cada um tem distintos pontos de origem, né? Tem um recto femoral, que seria essa parte verde, certo? Ele surge na espinha ilíaca posterior e o surco supraacetabular. Tem o vasto lateral, que seria essa parte preta, certo? E tem o vasto medial, que seria essa parte vermelha, certo? Esses 3 aqui formam o quadríceps femoral. E tem outra parte aqui, intermediária, que iremos falar quando formos falar da parte posterior. Então, esses 3 aqui, no momento, são o quadríceps femoral, certo? Eles fazem parte do maior músculo do muslo. A função deles se encontra na articulação da cadeira, essa articulação da cadeira, ou flexão e na rodilha, até a estendê-la, certo? Então, você pode fazer a parte da flexão, onde vai fazer o movimento aqui da flexão. Vocês vão ver aqui, esse movimento aqui é da flexão, certo? E também a parte da abdução, vai fazer a parte da abdução. Certo? Esses 3 músculos aqui, sem ele,
seria impossível caminhar ou quedar parado. Eles são as partes maiores da parte anterior, ou seja, são os músculos maiores da parte anterior, certo? Iremos falar aqui do músculo menor da parte anterior, que seria essa parte amarela, que seria o sartório. Ele surge na espinha ilíaca anterior superior e culmina medial à tuberosidade da tíbia, até aqui, certo? A função dele encontra na flexão, abdução e rotação externa da cadeira e na flexão e rotação interna da rodilha. Então a flexão, como já mostramos aqui, vai fazer essa parte do movimento da flexão. E quando ele faz a flexão, esse músculo aqui, ele vai se contrair. E também a abdução. Abdução, quando ele faz o movimento da abdução, o músculo sartório também se contrai. E a rotação externa da cadeira. Rotação externa. Aí, quando ele faz a rotação externa, faz aí novamente, o músculo sartório se contrai. Então esse músculo sartório, a função dele se encontra na flexão, que é o primeiro movimento, certo? Ele se encontra na abdução e se encontra também na rotação. Então todas as vezes, esses 3 tipos de movimento, o músculo sartório ele se contrai. É a função dele, é o menor músculo da parte anterior superficial do músculo. Nós temos também aqui outros músculos que fazem parte aqui do músculo anterior. Nós temos aqui o pectíneo, certo? O pectíneo, que seria essa parte aqui. Esse aqui seria o pectíneo. A ação dele é a flexão da cadeira e a adução dos músculos. Como já mostramos, a parte da flexão e adução. Adução é essa parte aqui, certo? Esse é o pectíneo. E temos também o tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata, que seria esse preto aqui. Nós estamos vendo aqui, esse é o tensor da fáscia lata. Faz a inserção com a crista ilíaca, certo? E a ação dele seria flexão, abdução e rotação medial da cadeira e rotação lateral da rodilha. Então, quando se faz a rotação, está fazendo a rotação aqui, quando se faz a rotação pela rodilha, está contraindo aqui esse músculo fáscia lata. Vocês estão vendo aí, certo? Temos também o gracial, outro músculo gracial, que seria esse daqui. Esse aqui é o músculo gracial. Faz a inserção proximal dele da sínfise pub e ramo inferior da pubis, certo? A ação dele é a adução do músculo, certo? A adução, como vocês já viram, esse movimento de adução, certo? E flexão e rotação medial da rodilha. Flexão, faz o movimento de flexão aqui, certo? E a rotação medial da rodilha. Então, quando vocês podem verificar, quando se faz o movimento, esse músculo aqui se contrai, ok? Então, são esses músculos que nós falamos aqui da parte anterior, da dicção superficial do músculo, ok? Vamos falar agora aqui dessa parte anterior, mas da dicção profunda. São os músculos da dicção profunda, ou seja, são os músculos mais profundos. Que aqui nós temos o vasto intermédio, que é esse daqui, esse vermelho aqui, que fazem parte do quadríceps femoral, que nós não falamos lá porque ele é mais profundo, certo? O vasto lateral, que é esse aqui, o vasto lateral. Temos o vasto medial, que seria esse verde. Temos aqui o gracil e o adutor longo, certo? Esses são os músculos da dicção profunda. Eles também fazem o movimento de flexão, certo? Faz o movimento de flexão, faz o movimento de abdução, certo? Vocês podem ver aqui mais uma vez aqui, vou mostrar aqui. Quando você faz esse movimento aqui, o músculo se contrai. Quando você faz o movimento aqui,
ele também se contrai. E quando se flexiona ele se contrai aqui, como já falamos. Sem esse músculo é impossível caminhar ou quedar em pé, tá ok? Essa aqui é a parte da dicção profunda, são os músculos profundos, como eu acabei de falar da parte anterior. É o vasto intermédio, vasto lateral, o pectíneo, o grácil e o vasto e o adutor longo, que seria esse preto aqui. Esses são os músculos profundo, esses são os músculos superficial, tá ok? Então esse aqui é a minha parte aqui dos músculos anterior, certo? Nós falamos aqui sobre os músculos profundo, os músculos superficial, falamos aqui da sua localização, ubicação, onde ele está inserido, e também falamos aqui das suas funções, seus movimentos, tá ok? Então é isso aí. Olá, meu nome é Yasmiriane Carneiro, sou acadêmica de curso de Medicina do terceiro semestre da Universidade de Unitep. E esta é uma cátedra para a asignatura de Biofísica com o tema de músculos del muslo posteriores. Los músculos posteriores de lo muslo são formados por 3 músculos: semitendíneo, semimembranoso e los bíceps femoral. Todos juntos são chamados de isquiotibiales, em razão de originar-se em el isquio como um tendão comum, passa por las articulaciones del quadril e rodilla e possui inserção em la tibia. Los bíceps femorales. Esto tem uma inserção proximal, tem cabeça larga, tuberosidade isquiática, inserido acá, e ligamentos sacrotuberosos. Tem uma cabeça curta, tem lábio lateral da linha rugosa e tem uma inserção distal, cabeça del peroné e côndilo lateral da tíbia. Sua ação é a extensão da cadeira, flexión de rodilla y rotación lateral de rodilla. Los semitendinosos tienen inserción proximal, tienen tuberosidade também isquiática e tiene una inserção distal, que é na superfície medial da tuberosidade tibial, ou chamado pé de ganso. Sua ação é extensão da cadeira, flexião e rotação medial de rodilha. Lo semimembranoso tiene uma inserção proximal, também na tuberosidade esquiática, tem também uma inserção distal no côndilo medial da tíbia, acá, nesse sentido, e uma inervação no nervo ciático L5-S2. Sua ação é de extensão de cadeira, flexião e rotação medial de rodilha. Muitas graças. Olá, meu nome é Chayane, eu sou estudante de Medicina do 4º semestre da matéria de Biofísica. Eu e o meu grupo vamos estar falando um pouco sobre extremidades inferiores. A mim me tocou a região da rodilha. Eu vou estar falando de alguns músculos, algumas origens e inserções. De maneira principal, a rodilha se trata de uma articulação que só dispõe de um grado de liberdade, es decir, só realiza movimentos de flexião e extensão. A rodilha se encontra composta por diferentes estruturas, huesos, ligamentos, meniscos e músculos, que juntamente com os ligamentos proporcionam mobilidade e estabilidade a esta articulação. Aqui podemos observar o fêmur, a rótula, a tíbia e o peroné. Em seguida, podemos observar o ligamento medial,
o ligamento lateral e o ligamento rotuliano ou ligamento patelar. Aqui nós podemos observar o músculo bíceps femoral, que é um músculo flexor de origem na linha áspera do fêmur e a inserção no extremo superior do peroné. Aqui o músculo semimembranoso, que é o músculo flexor também de origem na tuberosidade isquiática e a inserção no condilo médio da tíbia. Esses dois músculos ajudam a fazer o movimento de flexão, como podemos observar na imagem. Em seguida, temos o reto femoral, que é um músculo de extensão, o vasto médio, também de extensão, e o vasto lateral, também de extensão. O músculo tensor de la fáscia lateral, ele tem a função de extensão e de rotação. E o músculo sartório, o músculo flexor. Bom dia, meu nome é Paloma Alves Cima, sou de G2. Voy a hablar sobre los músculos de la pierna. La pierna se consta el tibia y peroné. En posición proximal de la tibia se articula con el peroné por meio de la articulación de la rodilla. Voy a hablar agora sobre los músculos de la pierna. Bueno, lo primero que voy a hablar sobre es lo músculo popliteo, que é esse daqui. Ele tem a origem em no condilo lateral e do fêmur e a inserção na superfície posterior da tíbia, que está por cima da linha de músculo sólido. Ele tem os movimentos la acción de flexionar la pierna e de la rota medialmente. Lo outro músculos que são esses da cá, que se chama gastronêmios, que são chamados também de gêmeos conhecidos. A origem medial da cabeça medial é por cima de condilo femoral interno e a cabeça lateral está por cima do condilo de femoral externo. Sua inserção é endósseo de calcâneo via tendão de Aquiles, que seria essa parte daqui, seria o tendão de Aquiles. E a ação tem de flexionar a perna como o outro músculo e de flexionar o plantar, que seria isso. O outro músculo é o sóleo, que está representado por esse de burro na lateral, que tem a origem na superfície posterior de la cabeça e superior de la diáfise del peroné. E também inserção é em endosso del calcâneo e em la via de tendão de Aquiles, que seria este representado por esse de burro. Sua ação, o movimento seria flexionar a perna, como os outros músculos de la parte posterior, e também flexionar o plantar. O outro músculo que queda mais hacia abaixo de los outros músculos, que hablé, é o músculo tibial posterior. Aqui seriam os ligamentos. Sua origem ela é em la metade da cara posterior da tíbia membranosa interóssea, que seria bem hacia dentro, e liga a parte inferior da tíbia, que seria acá. Também sua inserção é em la escanfoides,
que hacia nessa direção, e na cara plantar das 3 cunhas, que seria aqui, acá, em essa direção. Seriam as 3 cunhas do pé. E em las bases de los metatarsianos 2, 3 e 4, que seria acá. Os movimentos de este músculo é el plantarflexor, seria esto, lo abductor, o outro movimento é o adutor, que queda em esta posição, e o supinador, que queda assim. O músculo da perna anterior, o músculo da parte anterior da perna é o músculo tibial anterior, representado por esse de burro. Sua origem é em ecodílio lateral e 2/3 superiores da cara lateral da tíbia membranosa interóssea. Sua inserção é em la cara medial de cruciforme, que está mais ou menos por acá, e em la base do primeiro metatarsiano de pé. Sua ação, os movimentos desse músculo é a dorsiflexão, que é assim, e a inversão, e o abdutor de pé. Bueno, o músculo da parte lateral da perna se chama peroneu lateral largo, que sua origem é 2/3 superiores da superfície lateral do peroné. Sua inserção cruza a superfície plantar do pé profundo e a los músculos intrínsecos de pé, seria isso, representado por esse de burro. E se inserta sobre a cunha maior, que está acá, a cunha maior, e sobre a primeira base de metatarsiano, que está por acá. La acción y los movimientos de lo peroneo lateral largo es lo flexor plantar y lo eversión de pie. O peroneu curto, lateral curto, que é representado por esse de burro, ele tem a origem no terço inferior da superfície lateral do peroné e sua inserção é em la base do quinto metatarsiano. Os movimentos desse músculo é o flexor plantar, que é representado assim, e a eversão de pé. O último músculo que vou falar é o extensor largo de los dedos, que sua origem é em ecodílio lateral da tíbia e sua inserção esse é todo o músculo. Sua inserção é em falange medial e distal de los 4 dedos, que seria esses 4. Bueno, la acción de este músculo es la dorsiflexión, la
la eversion e la abdutor de pé. Olá, eu sou Luana Teles, sou estudante do 4º semestre de Medicina. Irei falar sobre os músculos e os movimentos do pé. A musculatura do pé, ela está de acordo com a sua origem e sua extensão proximal. São denominados como músculo intrínseco e extrínseco. Os músculos extrínsecos, eles se encargam de levar o movimento tanto do tobilho como do pé. E o intrínseco, eles têm origem na mesma perna, na sua parte, na perna. Tem origem na perna. Agora irei falar sobre os músculos extrínsecos do pé. Os músculos extrínsecos do pé, eles se localizam na parte superior do pé. Eles estão denominados como... faz a junção do movimento do tobilho com o pé. Ele tem a junção com os ossos do tobilho e o pé. Ele está composto de vermelho, ouro. Ele é o extensor longo do dedo gordo. Esse de verde, ele é o extensor longo de los dedos, que ele tem a ramificação por los dedos. Esse lateral, ele é o tibial anterior, denominado tibial anterior. Na parte externa, a gente tem os peritônio lateral, que são dois. Peritônio lateral, os peritônio lateral curto e o peritônio lateral longo. Aqui de amarillo a gente tem o músculo extensor curto do dedo gordo, e aqui nós temos o músculo extensor curto de los dedos. Irei falar agora sobre os músculos intrínsecos do pé. Os músculos intrínsecos do pé, elas ficam na parte dorsal do pé. Eles são encarregados pelo movimento específico dos dedos. Podemos dizer que esse de ouro, ele tá denominado, tá especificando o músculo abdutores do dedo gordo. São o músculo abdutor do dedo gordo. Esse verde, ele pode estar denominado como flexores dos dedos, flexores dos dedos, curto. E esse de azul é denominado os abdutores do dedo mínimo. São os músculos principais intrínsecos do pé. Irei falar agora o movimento do pé, né? O movimento do pé é composto por um conjunto de articulações que permite um movimento em 3 planos espacial. Esse movimento pode ser flexão e extensão, rotação interna e adução, rotação externa e abdução, e pronação e supinação. Agora eu vou demonstrar alguns movimentos principais para vocês verificar como que é visualizado na musculatura, com qual a musculatura que irá ser utilizada durante o movimento. Faz um movimento de flexão plantar. Flexão plantar é o movimento aonde tu vai ficar com a ponta do pé, né? A ponta das falanges, o chão. Flexão plantar. Agora a extensão do pé. A extensão é o movimento das falanges para a parte superior. Então tu vai fazer toda a extensão
superior. Agora eu quero que tu faça uma supinação. Supinação, movimento interno, rotação interna do pé, de supinação, né? Então, rotação interna do pé. A pronação. Supinação, a pronação. Tu vai, é como se o pé fosse girar e fosse pronar, né? Pra parte externa, a pronação. O dedo gordo e fosse pronar, né? Pra parte externa, a pronação. O dedo gordo vai ficar na parte externa, tocando na superfície, e o pé vai pra parte externa, vai subir pra parte externa. E agora, adução do pé. A adução do pé é um movimento que a gente vai fazer, como que eu posso explicar? A adução, tu vai levantar e tu vai rodar o pé. Isso, tu vai fazer uma adução do pé. E tem a abdução. Não é a perna, é o pé. Abdução, tu vai rodar o pé pra dentro. Adução e abdução.